Olá, ministros, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar a respeito de chamado e talento. Será que eu preciso ter talento para cumprir o meu chamado? Ou só o chamado basta? É suficiente? Vamos refletir sobre isso hoje? Então, fica comigo aí e bora pro vídeo! Então hoje nós vamos falar sobre chamado e talento, mas eu gostaria de ir um pouquinho mais profundo a respeito desse assunto. Nós vamos falar sobre o nosso chamado, como nós vamos cumprir esse chamado através dos nossos ministérios e dons espirituais e também falar sobre talento. Então, se você quer aprender mais sobre isso e abrir um pouquinho mais a sua visão a respeito desse tema, fica comigo nesse vídeo e bora aprender. Gente, mas para começar, o que é um chamado? Você sabe realmente o que é um chamado de Deus? Bom, o chamado de Deus é uma missão. É a missão que Deus nos dá. E nós temos dois tipos de chamado. Nós temos o chamado que é geral, né? O chamado universal, que é para todo aquele que aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é o chamado para o ID, a grande comissão, que é anunciar as boas novas do Evangelho a todos que nós conhecemos, a toda criatura, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nas nações. Esse é o chamado universal. Todo aquele que é cristão tem esse chamado. E nós temos o chamado individual, que é um chamado específico para você, especialmente feito para você. E nós vamos exercer esse chamado individual através dos nossos ministérios e dons espirituais e talento. Então nós vamos começar agora a falar de um por um, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso. Tem muita gente que me pergunta assim: Lu, mas dança não é ministério? Aonde que está o ministério de dança na Bíblia? E eu tô aqui para dizer para você que realmente dança não é um ministério. A dança é apenas a linguagem da qual você exerce o seu ministério. Mas qual ministério então eu exerço, Lu, se não é a dança? Bom, vamos para a Bíblia? Vamos lá, vamos conferir? Lá em Efésios 4, do 11 ao 13. A palavra diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, do 11 ao 13. Então aqui nós temos alguns ministérios listados na Bíblia, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os ministérios. Mas nós podemos exercer todos esses ministérios através da nossa linguagem, que é a linguagem corporal da dança. Mas como assim, Lu? Bom, eu posso exercer, por exemplo, o ministério de profeta. Eu posso profetizar e entregar uma profecia através da linguagem da dança. Da mesma forma que o profeta fala, ele usa a linguagem da oratória para se comunicar, nós usamos a linguagem corporal, dos movimentos, para nos comunicarmos e assim entregar essa profecia. Então, eu estou exercendo o ministério de profeta dentro da linguagem da dança. Eu posso exercer também o ministério de evangelista com a linguagem da dança. Quando eu saio para evangelizar na rua ou em qualquer outro lugar, ou em algum teatro, algum festival, ou quando eu faço algum evento dentro da igreja, que se trata de artes, de dança, estou usando ali a minha linguagem para falar de Jesus para aqueles que estão visitando a igreja, que estão visitando aquele evento. Eu estou evangelizando através da minha linguagem, entende? Então eu estou exercendo o ministério de evangelismo através da linguagem da dança. Também posso exercer o ministério de mestre. O que é mestre? Professor, pessoa que ensina. Eu posso ensinar a palavra de Deus, eu posso orientar as pessoas a respeito da palavra de Deus, todos os mandamentos, seus preceitos, o caráter de Cristo. Então nós estamos vendo aqui, gente, que nós podemos exercer os ministérios bíblicos através da linguagem corporal, que é a dança. Claro que uma dança santificada, uma dança restaurada, não é qualquer dança. Tem todos os critérios para exercer a dança dentro do contexto cristão. Vamos entender um pouquinho mais. O pastor, ele exerce seu ministério
através da linguagem da oratória. Ele usa a oratória, ele fala muito bem, e assim ele leva a palavra do Senhor. O músico, ele usa a linguagem do canto ou a linguagem instrumental das melodias para levar a palavra do Senhor, para levar a mensagem de Cristo e assim exercer seu ministério. Nós usamos a linguagem corporal, os movimentos, santificados, restaurados, para levar a mensagem de Cristo, para levar aquilo que o Senhor quer que levemos. Então, assim nós estaremos exercendo o nosso ministério. E nós podemos também, dentro dessa linguagem, exercer os nossos dons espirituais, que são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, o dom da cura, o dom de milagres, o dom de profecia, como eu já falei, que é um ministério, variedade de línguas, interpretação de línguas, todos esses são os dons espirituais que estão lá em 1 Coríntios 12, eu vou ler do 8 ao 11. Vamos lá? Vamos ler comigo? Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único e mesmo Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então nós conferimos aqui os dons espirituais, dos quais o Espírito distribui conforme quer. E se nós tivermos o dom da cura, por exemplo, enquanto nós estivermos dançando, nos movimentando, esse dom vai ser manifesto. As pessoas serão curadas através do nosso dom espiritual. E nós sabemos que o poder de Deus pode se manifestar através dos movimentos. A dança é um movimento ritmado. Por exemplo, Moisés, quando ergueu o cajado, levantou seu braço com o cajado, o poder de Deus se manifestou e o mar se abriu. Então, gente, recapitulando aqui, o nosso chamado, ele está interligado aos nossos ministérios e dons espirituais. Agora vamos falar de talento? Que o talento tem a ver com isso? Gente, todos nós nascemos com talentos e dons naturais, aptidões, facilidade em fazer algo. Desde que nascemos, Deus já nos cria com esse dom específico e especial. Todos nós somos diferentes e temos dons especiais. E o Senhor já nos cria com um propósito. Deus, ele faz as coisas perfeitas e tudo com um propósito. Nada que o Senhor faz é por acaso. Então, nós também não fomos criados ao acaso. Tudo tem um porquê na nossa vida. E o nosso dom natural também tem um propósito. E esse propósito está ligado ao nosso chamado. O Senhor já nos separou para algo especial desde o ventre da nossa mãe. Assim como está lá em Gálatas 1,15, o apóstolo Paulo dizia: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Deus já nos separa para algo especial, para uma missão, para um chamado especial, desde o ventre da nossa mãe. E Ele já nos cria com ferramentas especiais para cumprir esse propósito, para cumprir esse chamado, para cumprir os seus planos para nós. Então, sim, respondendo a pergunta do começo do vídeo, precisamos ter talento para cumprir o chamado? Sim, o Senhor já nos cria com o talento para cumprir o chamado. Então, vamos refletir sobre isso. Muitas pessoas me perguntam: Lu, mas eu tenho tanta dificuldade para dançar, eu tenho tanta dificuldade para fazer tal coisa, será que esse é meu chamado? Bom, gente, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês. Gostaria que vocês colocassem isso em oração, para que o Senhor realmente revelasse o seu real chamado, o seu real plano para a sua vida. Vou deixar aqui um exemplo para vocês, para tentar ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando aqui. Eu trabalhei muito na igreja em muitos cargos. Sempre gostei de servir e ser útil na obra de Deus, mas eu nunca perguntei para o Senhor o que realmente Ele queria de mim. O porquê, o pra quê que Ele tinha me criado. Qual que era o meu propósito principal, os planos que Ele tinha para mim. Eu nunca tinha perguntado para Ele. E eu fiquei por muito tempo no ministério de louvor. Eu ajudei ali, eu somei no ministério, mas eu não tinha talento suficiente para estar ali. Eu era afinada, eu ajudava, eu somava, eu agreguei ao ministério, mas
O meu talento genuíno não era o canto. O que acontece muitas vezes é que nós admiramos um certo ministério e nós queremos estar nele. Gente, eu sempre admirei muito o Ministério de Louvor. Eu sempre achei muito bonito a maneira como eles conduzem a igreja na adoração. Eu sempre achei tudo muito bonito e admirava demais. E eu gostaria muito de participar do Ministério de Louvor, até que consegui entrar no Ministério de Louvor. Mas não era o meu chamado genuíno. Deus não me criou para aquilo. Entende? Se ele tivesse me criado para aquilo, eu teria pelo menos um pouco mais de talento para exercer aquele chamado. Então nós temos que identificar o nosso talento natural, aquilo que Deus nos deu quando nos criou, a ferramenta que ele nos deu para cumprir os seus planos. Muitas vezes o nosso dom natural, ele pode estar bruto. Nós precisamos aprimorá-lo, né? Mas nós vamos ter facilidade com isso. Isso vai ser um processo, né, de maturidade aí do nosso talento, assim como aconteceu quando eu comecei a fazer aulas de dança, né? A evolução era constante, a facilidade em aprender aquilo e desenvolver aquilo. Essa é a diferença quando você tem um dom natural. Você começa a aprimorá-lo e ele vai sendo desenvolvido. Quando você não tem um dom natural, aquilo fica estagnado. Você nunca desenvolve, porque você não tem talento para aquilo. Então, identifique qual o seu dom natural e foque nisso, coloque em oração, fala: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É para isso que o Senhor me criou? O Senhor me deu esse dom para usar em prol do meu chamado, em prol do reino, em prol do corpo de Cristo, para que eu leve a sua mensagem através dessa linguagem, desse dom. Coloque em oração, porque isso é essencial para que você tenha um ministério abençoado e bem-sucedido na obra do Senhor, na casa do Senhor, no corpo de Cristo, para que você viva a plenitude da vontade de Deus na sua vida. Eu tenho vivido isso e eu posso dizer para vocês com convicção, a partir do momento que eu descobri a real vontade, o real plano de Deus para minha vida, a minha vida mudou totalmente. E eu tenho vivido plenamente os planos, a vontade de Deus para minha vida e tenho sido muito abençoada com isso. E o desejo do meu coração é que você também encontre o centro da vontade de Deus para a sua vida. Qual é o seu propósito? Por que Deus te trouxe a esse mundo? Quais os planos dele para você, que são especiais, específicos? Foi feito especialmente para você. Você sabe quais são? Então pergunte para ele, entre em um propósito de jejum e oração, pergunte para ele e comece aí a olhar quais são os seus dons naturais. Qual aquele dom que você tem mais facilidade? Aquilo que te dá mais prazer em fazer. Gente, o dom de Deus é um presente e esse presente vai nos deixar feliz e vai nos dar prazer em exercer. Fica a dica. Então, se você gosta muito de fazer algo, se você tem muita facilidade em fazer isso, esse pode ser teu dom. Esse pode ser o seu talento natural, que Deus te deu como presente. Vamos usar ele aí em prol do reino? E o desejo do meu coração é que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração. Amém? E, gente, não deixe de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos de estudo dessa nova série Manual do Ministério de Dança. E deixa um like para fortalecer o vídeo, para o YouTube compartilhar com mais pessoas essa mensagem, para mais pessoas serem impactadas e serem edificadas através dessa mensagem. E compartilhe com o seu ministério. Amém? Você quer receber esse conteúdo, todo o conteúdo desse vídeo em PDF? Então seja membro do canal Luvidança. Tem um botãozinho aqui embaixo, do lado da inscrição. Se inscreva se você não é inscrito. Depois seja membro e com a mensalidade pequenininha de R$ 2,99 você vai ter acesso a todos os PDFs dos vídeos de estudos e também material, conteúdo exclusivo para os membros do canal. Combinado? Então até a próxima. Paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Tchau!